Ora viva, saudações a todos. Mais uma vez aqui no nosso programa Relógio Econômico. Estamos para fazer a abordagem de um tema muito pertinente sobre o mecanismo de financiamento da economia por meio dos bancos comerciais. Quero aqui saudar a toda a plateia que nos acompanham e que vieram à busca deste saber. Saudar também todos que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Quero aqui então passar para vos apresentar os nossos ilustres convidados. Hoje vamos fazer análise de um artigo científico. Esse artigo foi escrito pelo professor Luindula Miguel, ele que é economista e é então um analista residente daqui da casa. Sempre que ele tem um artigo novo, a gente traz aqui para analisar. É um artigo científico muito bom para o mundo. Doutor Luindula, bom dia. Bom dia, sim, Dr. Lumbo. Sempre um prazer estar em casa e, pronto, como sabem, essa é a nossa casa e estamos sempre disponíveis para dar um contributo naquilo que é a ciência econômica. Viva, bem-aja. Dr. Kisama é também economista residente daqui da casa, já é o economista que descomplica a economia e nós já sabemos que o Dr. Kisama hoje vai nos trazer muita coisa boa aqui sobre este tema. Dr. Kisama, saudações, bom dia. Bom dia, Dr. Lumbo, bom dia, plateia, bom dia aos nossos internautas. É sempre um prazer estar aqui. Maravilha, Obrigado. maravilha. O Dr. Cláudio estreia hoje, Cláudio Pereira, é economista, estreia hoje, entra nesta família, entra nesta casa, para partilhar então o seu saber no mundo da economia. Também é economista. Dr. Cláudio, bom dia. Bom dia, Dr. Lumbo, bom dia, plateia, bom dia a todos os internautas. Estreando, mas não sendo a primeira vez, porque estou sempre atrás acompanhando os programas. Exatamente, Dr. Cláudio está sempre lá naquela parte que ninguém vê. Por isso que temos tido bons resultados com aqui o nosso canal. Estimados colegas, nós hoje vamos deixar vocês à vontade do ponto de vista das questões quando chegar o momento, não é? Espero que hoje os colegas aprendam alguma coisa e também deixamos aberto algumas questões, não é, para os nossos telespectadores que nos acompanham através do YouTube, não é? Se quiserem fazer alguma questão, estão à vontade, podem fazer alguma questão. E como sabem, eu sou José Lumbo, economista, aqui então a moderar este programa que é muito, muito especial para Angola e para o mundo. Não deixe de nos acompanhar através da nossa plataforma do YouTube, Facebook, Instagram. Partilhe o nosso link. Dr. Luindula, vamos então entrar. Análise deste artigo, mecanismo de financiamento da economia por meio dos bancos comerciais. Então, como é que foi? Vamos lá, explica. Sabemos que esse artigo já está na revista OWL, uma revista brasileira. O que nós queremos aqui hoje é nós simplificar esse artigo. Vamos trazer uma simplificação desse artigo. Alguém que estiver a ver esta nossa aula, número 8, e não ler o artigo, consegue perceber o artigo. Nós queremos trazer um resumo do artigo nesta aula número 8. Vamos embora, Dr. Luindula. Ok, bom dia mais uma vez. Na verdade, o argumento por detrás do artigo em causa é mais ou menos, se olharmos naquilo que são as primeiras lições sobre o sistema financeiro. Os estudantes de economia e não só sabem que nas primeiras lições de economia sobre o sistema financeiro, temos ali entre os agentes econômicos os superavitários, aqueles que têm excesso de liquidez, que têm alguma poupança em que as despesas são menores que as receitas, e temos os agentes econômicos deficitários, em que as receitas são inferiores quando comparado às suas despesas. E estes, para financiarem os seus projetos, devem recorrer aos agentes econômicos superavitários. Então, existe um elemento, um terceiro elemento nestas relações entre agentes econômicos superavitários e deficitários que vão fazer a intermediação dessa troca de capacidade financeira, dessa troca de liquidez, dessa troca de superávit. Então,
E este terceiro elemento normalmente é o banco. Ok, olhando então para esse fio lógico, o que as pessoas percebem, ou seja, interpretam destas relações, é que para que um banco intermedie a relação entre superavitário e deficitário, é necessariamente que haja um depósito, ou seja, para um conhecimento comum sobre o sistema financeiro, o que os bancos fazem é pegar nos depósitos dos agentes econômicos superavitários e repassar a título de empréstimo para os agentes econômicos superavitários. Só que com o decorrer da evolução das sociedades, assim, o próprio sistema financeiro evoluiu também. Okay. E hoje em dia, em termos de finanças modernas, economia moderna, não é necessariamente verdade que os bancos tenham depósito para conseguir financiar atividade econômica. Ou seja, não é necessariamente verdade que os bancos tenham depósito para conceder crédito aos agentes econômicos. Ok, este é o argumento por detrás do artigo. Ou seja, o artigo tenta mostrar que não é necessariamente verdade, ou seja, não precisa ser necessário que os bancos tenham depósito para conceder crédito, apesar de que precisam também. Isto já é uma história que nós vamos trazer mais daqui para frente, mas o que o artigo, em forma resumida, tenta esclarecer aos leitores, economistas e não economistas, é que os bancos comerciais podem conceder crédito aos agentes econômicos na sociedade, sem que estes tenham depósitos de outros agentes. Okay. E a estes fenômenos, em termos de conhecimentos de banca, em termos de mercados financeiros, chama-se de criação da moeda, ou seja, os bancos comerciais, ao concederem crédito, criam moeda. Mas ao longo daqui da nossa conversa vamos também trazer já aqui então a diferença entre essa criação de moeda, ou seja, o que os bancos criam não é o papel moeda com timbre de Banco Central, não. É um meio de pagamento. Economicamente falando, todo meio de pagamento que dá para transacionar bens e serviços é uma moeda. Então, os bancos conseguem fazer isto. Ok, então, ao longo da conversa, como eu já disse, vamos tentar perceber melhor, mas, em resumo, é isto. Os bancos precisam dos depósitos dos bancos comerciais, sim, mas não é necessariamente que dependam só destes depósitos para conseguir financiar a atividade econômica. Exatamente, Okay? exatamente. Muito bom, maravilha. Então, está aí a introdução. Vamos então agora passar para aqui o economista Kisama, João Kisama, para nos dizer o que é que percebeu, não é, sobre o artigo. Teve contato com o artigo, sei que leu o artigo. Então, qual é a tua contribuição? Bem, muito obrigado. Mais uma vez, bom dia. Muito obrigado, Dr. Lumbo. Em relação ao artigo, eu fiz a leitura e desde já parabenizar o Dr. Luindula por dar um mergulho por estas águas, né, pois que não são muitos que que ousam em adentrar para este lado da floresta, né, mas é realmente interessante. E eu fiz a leitura do artigo e o entendimento que eu tenho é semelhante àquilo que, por acaso, o Dr. Lundula traz, não é? Ok. Mas, e como o doutor disse, eu gosto de descomplicar a ciência sim. econômica. Por quê? Porque nós temos pessoas a nos acompanharem que não estudaram economia necessariamente, e às vezes alguns que estão a estudar economia mesmo, mas pelo facto de que os termos são um bocadinho complexos, toda uma maioria não consegue perceber o que é que nós estamos a fazer aqui. Então, na abordagem que o Dr. Luindula traz, é que, fazendo agora aqui um histórico, né, eu aqui vou fazer um histórico, sabemos que na definição tradicional de banco, que o banco é a instituição intermédia entre quem tem dinheiro e quem precisa de dinheiro. Nesse caso, quem tem dinheiro deposita no banco por uma questão de segurança, né, para guardar, como deve ser, e o banco é a instituição por receber esse dinheiro, nós chamamos de depósito. E esse depósito, o banco paga uma taxa de juros a quem deposita, que normalmente são os depósitos a prazo, e as pessoas normalmente, quando vão para os bancos, ouvem esse termo, depósito a prazo,
Depósito a prazo são os depósitos que as pessoas fazem para deixar lá no banco o seu dinheiro e que os juros que o banco vai pagar pelo dono do dinheiro é relativamente inferior ao empréstimo que, nesse caso, já as pessoas que precisam de dinheiro vão para o banco, que é isso que o Dr. Luindula trouxe. Né? Essas pessoas vão para o banco solicitar créditos. Então, o banco concede um crédito ou um empréstimo e cobra uma taxa de juros pelo dinheiro. Ou seja, o dinheiro que o banco recebeu, no final do dia, ele depois concede crédito, faz empréstimos. Então, paga uns juros baixos a quem faz depósito e cobra uns juros caros, caro a quem recebe o tal empréstimo. Na economia tradicional, estamos a falar há algum tempo atrás, quando não existia um sistema financeiro completamente modernizado com meios de pagamentos eletrônicos, o relacionamento era simplesmente este. Então, o que significa dizer que a banca concedia empréstimo simplesmente em função dos depósitos que as pessoas deixavam lá em dinheiro físico. Em dinheiro físico, em ouro, moeda metálica e tudo mais. Então, era esta disponibilidade que a banca tinha para conceder empréstimo. E agora, no artigo do Dr. Luindula, ele traz e diz que na economia moderna já não é necessariamente isto que ocorre. Em função de quê? Em função de ocorrer aqui um fenômeno que é diferenciado, pois que os meios de pagamento são digitais e já não necessita necessariamente do dinheiro físico para que o banco conceda empréstimo. O que significa dizer que em algum momento, quando nestes dias tiver que a pessoa, por exemplo, ir para o banco para receber um empréstimo, a pessoa recebe simplesmente um depósito na conta que é um momento digital, né? Sim. Uma transferência digital. Ok. Ao fazermos isso, o que é que o banco está a fazer? O banco vai fazer um lançamento contabilístico. Sim. Pura e simplesmente. O saldo é contabilístico que aparece aí. Sim, um lançamento contabilístico depositando na conta da pessoa dinheiro digital, não é? E já não é um dinheiro físico, dinheiro digital. E quando deposita na conta da pessoa, é um lançamento contabilístico, um crédito na conta do cliente. Automaticamente o banco também, nas suas contas, lança como um benefício que o banco tem nas suas contas, de partidas dobradas aqui. E ao fazer Lucas isto... Pacioli, sim, né? Lucas Pacioli, partidas dobradas. E ao fazer isso, ao dar o crédito, automaticamente o banco gera um depósito. Ou seja, o banco, ao creditar na conta da pessoa, esta pessoa não vai levantar, por exemplo, um empréstimo de 20 milhões de kwanzas. A pessoa não vai pegar esse dinheiro e vai levar cash, assim, em mala, não. Sim. Automaticamente, aquele mesmo dinheiro é transformado digitalmente em um novo depósito. Ok. É aí onde está a maravilha do artigo que o Dr. Luindula nos traz. Então, por enquanto, vamos parar por aqui. Muito obrigado, Dr. Sama, como sempre, a descodificar, a descomplicar isso. Vamos então agora para o Dr. Cláudio, não é? Pereira, para também nos dizer o que é que viu, né? Sobre o artigo. Teve contacto, leu o artigo. Novamente, bom dia. É de elogiar o artigo do Dr. Luindula e dizer que o artigo, na essência, traz aquela ruptura entre a banca tradicional e a banca moderna. E também traz os novos mecanismos utilizados na banca moderna. Visto que na banca tradicional, a banca era refém até certo ponto dos aforradores. Os agentes econômicos superavitários. Eram até certo ponto reféns dos aforradores. E hoje, na economia moderna, há essa independência. Não é que já não precisamos dele, mas já não somos, o banco já não é totalmente dependente
dos aforradores. Por quê? Porque essa conexão, essa interligação, essa componente de eletrônica faz com que o banco seja mais independente, seja mais autônomo e tenha mais capacidade de criação de moeda. Em suma, esse artigo trouxe essas vantagens que essa nova era das tecnologias proporciona. Ok, maravilha, maravilha. Então, essa é a primeira ronda, merece uma salva de palmas, não é? Fechamos com a primeira ronda. Aqui ficou o entendimento sobre a questão dos bancos comerciais entrarem para o sistema financeiro e desempenharem um novo papel, um papel que a moda tradicional não era visível. Agora, com o modernismo, com o inserir das tecnologias, já é possível nós interpretarmos isso. E o Dr. Lwindula teve esse cuidado de buscar aquela parte que o banco pode capturar e transformar em criação de moeda, mesmo sem alguma intervenção do ponto de vista dos depósitos dos agentes econômicos superavitários, os famosos aforradores. Agora vamos passar para a segunda ronda de questões. Eu passo para o Dr. Lwindula, novamente, para tentar nos abordar aqui sobre a questão da criação da moeda, não é? Mas antes aqui queria dizer que é comum na sociedade a ideia de que os bancos atuam apenas como intermediários, emprestando os depósitos que os poupadores depositam. Não é totalmente correto imaginar que o dinheiro seja originado pelas escolhas da poupança das famílias e dos bancos, e em seguida emprestado aos agentes econômicos que necessitam na sociedade. Este é um trecho do artigo do Dr. Lwindula, que foi escrito na revista OWL, uma revista brasileira, desde o mês de maio do ano em curso, nesse caso 2024. Dr. Lwindula, faça também uma abordagem deste trecho e tenta aqui nos esclarecer sobre a questão dessa nova forma da criação da moeda. Ok, por favor. Obrigado. Quem tiver o cuidado depois de dar uma olhada no artigo vai poder perceber melhor o que nós vamos falar aqui. Vamos olhar para aquilo que é Banco Central, antes de nós entrarmos exatamente aqui. Todo o dinheiro que o Banco Central cria, todo o dinheiro criado alguma vez por um Banco Central chama-se base monetária. E essa base monetária é dividida em duas partes. Tem as reservas bancárias, todos os bancos comerciais têm que ter uma conta no Banco Nacional e os depósitos destes bancos no Banco Nacional chama-se reserva bancária, que pode ter uma parte livre, que é como o nosso depósito à ordem, em que eu posso ir num ATM, tirar e fazer os meus pagamentos, e tem um depósito, as reservas obrigatórias, para questões prudenciais, para qualquer eventualidade ele conseguir honrar com os compromissos de forma coerciva. Ok. E a outra parte da base monetária é a chamada circulação monetária. Então, nas nossas contas monetárias, chamamos de notas e moedas em circulação. Ok. E esta circulação monetária é dividida em duas partes. Tens as notas e moedas em poder do público, o dinheiro que nós temos aqui no bolso, nas carteiras, embaixo do colchão, e temos o dinheiro no cofre dos bancos comerciais. O interessante, o que é neste artigo, é que a base monetária toda, ou seja, a soma das notas e moedas em poder do público, a circulação, o dinheiro dos cofres dos bancos comerciais e as reservas bancárias, só é igual a cerca de 10% dos depósitos. Ou seja, há uma parte se os depósitos é tudo que a gente utiliza para pagar as nossas dívidas, as nossas transações comerciais e outros negócios, como é que se explicaria que tudo que o Banco Central produziu como dinheiro, que é a base monetária, só representa cerca de 10% dos depósitos? É porque há uma parte dos depósitos que não foi criado pelo Banco Central. Então, isto é só para mostrar que os bancos comerciais, nas suas atividades de financiamento à economia, criam moeda. Só que o que tem que ficar diferente aqui, patente aqui, é que uma coisa é criação de moeda para pagamentos e a outra coisa é criação de dinheiro com timbre do Banco Central.
Aquilo é que os bancos comerciais não fazem, conseguem. sim, Aquilo sim. é uma soberania de um banco central. Entretanto, o meio de pagamento pode ser qualquer depósito, mesmo que não seja por intermédio do Banco Central. E me apegando ao que o doutor Kisama acabou de frisar há pouco na sua explanação, quando o Banco Central, vamos supor que eu vá para um banco qualquer, um banco X, para nós não publicitarmos aqui de graça, estamos a falar de dinheiro. Sim. Temos o IBAN aí. Banco X e solicitar um empréstimo. O que acontece nesse momento? A partir do momento em que o banco X conceda 10 milhões de unidades monetárias, por exemplo, a um agente econômico, nascem duas operações, tanto no devedor, que é o agente econômico que dirigiu-se até o banco, tanto como o banco. Eu recebo um depósito, porque para começar, para mim ter um empréstimo de um banco X, eu tenho que ter uma conta lá. Ok, colocam 10 milhões de unidades monetárias na minha conta, é um depósito, e eu fico com uma dívida com o banco. E o banco, por sua vez, tem lá um depósito, que em termos de balanços, depósito dos agentes econômicos é passivo para o Banco Central. Passivo para o banco em causa, nesse caso. Tens um depósito e tens um ativo que é o empréstimo que tens que receber futuramente. Este empréstimo que surgiu agora, este depósito, o agente econômico pode usar para fazer pagamentos. Se eu quiser comprar algo, posso usar o meu cartão e fazer o pagamento. Então estou a pagar com um dinheiro que na verdade não existe. É só um lançamento contabilístico, conforme esse o doutor dinheiro Kisama não disse. existe. Não, esse dinheiro na verdade não existe. Tu não consegues pegar isso. Sim, foi Agora, o que Kisama... onde é que surge a necessidade dos bancos comerciais olharem para os seus depósitos? É isso que se calhar as pessoas vão estar a perguntar. Esse indivíduo está aqui a falar que não precisam, mas por que os bancos comerciais querem que a gente crie depósitos? Porque depois vai surgir uma questão. Vamos supor que o agente econômico que beneficiou do empréstimo queira fazer um pagamento a um agente econômico não bancário ou de um outro banco N. Ali é necessário que esses depósitos que foram criados saiam do banco X para o banco N, ou saiam do banco X para as mãos do agente econômico ir até o Catinton, a Praça do Quicolo, fazer a compra. É ali onde surge a necessidade, entre aspas, de depósito, mas também não é numa primeira instância. Os bancos comerciais, conforme eu já disse, quando eu defini aqui a base monetária, têm uma reserva. E a parte das reservas livres é deles para fazerem os pagamentos, assim como a nossa conta à ordem. E eu, banco N, posso ir ao banco, por exemplo, o indivíduo agora vai orientar. Senhor banco X, na qualidade do meu banco, eu preciso destes 10 milhões, 5 milhões físico. Ok. O banco X vai até o banco comercial dizer, senhor banco comercial, está vendo aquelas minhas reservas que eu tenho aqui? Quero os 5 milhões para mim, porque eu tenho que honrar compromissos com meus clientes. Então, nesse caso, as reservas livres do banco X diminuem e essa redução vai para a circulação. Se ficar no cofre dos bancos comerciais, é dinheiro no cofre dos bancos comerciais. Se o agente econômico tirar os 5 milhões, passa a ser notas e moedas em poder do público. Então, essas reservas que os bancos comerciais têm que ter para dar suporte às operações, muitas das vezes são transacionados no mercado interbancário, que é o MMI, e pagam juros entre eles. Ou seja, os bancos comerciais também emprestam-se dinheiro entre eles. E a taxa de juros, por exemplo, cá em Angola, que os bancos utilizam para as transações interbancárias, é a Luibor. Claro que essa é também caro na ótica deles. É aqui onde surge a necessidade dos bancos terem depósito, porque uma parte dos depósitos que os bancos têm concorre para a constituição de reservas. Então, quanto mais depósito dos clientes eu tiver, mais proporção deste depósito dos clientes vou ter para constituir as minhas reservas, que eu vou utilizar para fazer a compensação dos empréstimos que eu dou. Então, é mais fácil eu constituir parte da minha reserva com os depósitos dos meus clientes, me fica mais barato, do que eu estar a confiar em reservas provenientes de transações do mercado monetário interbancário. Então, esta é uma das razões que faz com que, apesar dos bancos não necessitarem dos depósitos para conceder crédito, querem estes depósitos porque lhes fica mais barato constituírem reservas por mecanismo dos depósitos dos clientes do que
constituírem reservas no mercado monetário interbancário. Nesse preciso momento, a Luibor overnight deve estar de 20% a 22%. Está aí. Ok, quer dizer que um banco X, a pedir liquidez, reservas livres, para honrar compromisso a um banco Y, tem que pagar 22%. Quando os juros dos depósitos são muito baixos, quase nem passa de 5% para quem tem os depósitos. Ok, então me fica mais barato eu constituir as minhas reservas junto do Banco Central pelos depósitos dos meus clientes do que eu ir no mercado monetário interbancário. Então, este é o raciocínio por detrás dos bancos estarem a querer que as pessoas vão lá depositar dinheiro. Não é porque eles precisam necessariamente desse dinheiro para conceder crédito, não. Porque isso vai lhes ajudar a fazer a compensação das operações após concederem crédito, quando os tomadores do crédito necessitarem desse dinheiro para transações, principalmente no sistema, fora do sistema bancário. Ok. É mais ou menos isso. Ok, muito obrigado. Bem explicado, doutor Lindula. Eu, às vezes, tenho recebido também algumas questões muito mais voltadas, questões muito simples, né? De pessoas que não mergulham no mundo da economia e é normal. Por exemplo, há pessoas que recebem mensagem e dizem assim: acreditamos a vossa conta, debitamos a vossa conta. É importante aqui, o Kisama invocou muito bem sobre o princípio das partidas dobradas de Lucas Pacioli, não é? Do ponto de vista contabilístico, sempre que há um débito, tem de haver um crédito. Esse alinhamento é fundamental. Mas a contabilidade bancária, para nós, sempre tem um caráter inverso. Sempre que o banco lhe manda uma mensagem dizendo creditamos a vossa conta, é porque colocou dinheiro na vossa conta. E se dizer debitamos a vossa conta, é porque retirou dinheiro da vossa conta. É importante esclarecermos este elemento, porque as pessoas às vezes interpretam as questões voltadas a débito e crédito sempre na vertente do ativo. E um ativo, sabemos, os débitos, portanto, representam aumentos, não é, nas contas do ativo e diminuição, não é, nas contas do ativo. Mas a contabilidade bancária tem esse caráter inverso, essa é a comunicação. E vamos então agora passar para o Dr. João Kisama, para também esclarecer um pouco mais. Depois desse segundo momento, acredito que o Dr. Lindula tornou mais leve ainda a percepção do artigo. Mas o Dr. Lindula foi tocando também em alguns aspectos muito técnicos. Sim. E o Dr. Kisama, no início da sua abordagem, já fez esse esclarecimento sobre a questão da taxa de juros, na questão dos depósitos a prazo. Mas eu queria, pegando esse comentário do Dr. Lindula, que o Dr. Kisama tivesse cuidado de traduzir agora para a nossa população. Ok, muito bem. Neste caso, nós já estamos aqui a perceber, né, que existem os mecanismos de financiamento da economia por meio dos bancos comerciais, que não são pura e simplesmente gerados só por depósito, não é, dos agentes econômicos, das pessoas, mas também é possível criar moeda, e aqui, se calhar, dar um exemplo de como é que mais ou menos funciona o processo de criação de moeda. Vamos imaginar que o banco dá concede um crédito de 10 kwanzas, não é? Para um determinado cidadão. O banco acredita na conta, conforme já explicou, acredita na conta desta pessoa, né? A pessoa recebeu um empréstimo bancário de 10 kwanzas. O banco, por sua vez, nos seus balanços, né, vai lançar isso como um débito, ok? Como um débito. E que significa que é um direito que o banco tem, é um bem para o banco. E para o agente econômico, está acreditado na conta. E como já dissemos, que todo empréstimo na economia moderna gera um depósito. Todo empréstimo gera um depósito. Porque aqui a nossa abordagem é: será que o banco
que na economia tradicional só concede crédito ou empréstimo por conta dos depósitos, será que na economia moderna ocorre a mesma coisa? E como é que isso funciona? Na economia moderna é que não é necessariamente o depósito de dinheiro físico que vai gerar esse empréstimo. O banco, quando dá um empréstimo, esse empréstimo é automaticamente gerado de um depósito. Por quê? Por que é um depósito? Porque esse dinheiro está na conta da pessoa. Não é? Está na conta bancária da pessoa. É sim um empréstimo, mas automaticamente um depósito na conta bancária daquela pessoa naquele banco. Ele nunca empresta a um indivíduo que não tem conta no banco. Sim. Necessariamente tem que ter então, conta. Sim. Então, automaticamente, o empréstimo é um depósito daquela depósito, sim. E isso é feito um em cima do outro. Então, significa dizer que se é um depósito, automaticamente o banco tem mais dinheiro para emprestar. Mas é um dinheiro, conforme dissemos inicialmente, é um dinheiro digital. É um dinheiro que está a ser criado do nada. Isso do ponto de vista das contas digitais. Mas também é possível, por exemplo, quando o indivíduo for trabalhar para vir reembolsar esse crédito, ele tem que pagar juros. Ok. É ali onde está a sacada. Então eu te dei 10 kwanzas, né? O nosso exemplo é com 10 kwanzas, não é? E o indivíduo vai ter que devolver 15 kwanzas. E ele vai trabalhar. Quando vir devolver 15 kwanzas, o banco que deu 5, ou que deu 10, agora já tem 15. Esse 5 não veio do Banco Central, não foi o Banco Central que emitiu. Foi o banco comercial que deu um empréstimo e gerou 5 kwanzas na base dos 10 kwanzas que ele emprestou. Sim, mas agora a base econômica desta economia, a base monetária dessa economia, já não é só de 10 kwanzas. Ok. Já é de 15 kwanzas. É ali onde surge a questão da criação da moeda por via dos bancos comerciais. Por via dos bancos comerciais. Ok. Então, quando o banco comercial, agora nesse preciso momento, se vir um sujeito C solicitar empréstimo, esse banco já tem disponibilidade de quanto para financiar a economia? 15. E depois vai fazer o mesmo exercício quando o outro indivíduo vir pagar 20, ele agora já tem 20. E o processo é tão dinâmico que chega um momento que é aí onde que o Dr. Luindula disse, apenas 10% de dinheiro físico que a base monetária toda da economia vai se perceber que apenas 10% da base monetária é depósito realmente dos agentes econômicos de dinheiro físico. 90% disso é essa geração de depósito por cima de depósito, por cima de depósito, por cima de depósito. E aqui, doutor, só mais para esclarecer uma coisa. Sim. Em relação às reservas e aqui trazer um exemplo, porque nós temos que falar a economia do dia a dia. E para esclarecer uma coisa. Quando nós todos vamos lá na fila do multicaixa e vamos tirar dinheiro, tá o dinheiro que sai no multicaixa? Aquele dinheiro não é daquele banco. Aquele dinheiro é do BNA, está a sair do BNA pela via das reservas. Já não é necessariamente o dinheiro daquele banco, é um dinheiro do BNA. Então, quando nós tiramos... Porque naquele instante não estás a diminuir o dinheiro daquele banco, não. Porque se assim for, se você tem conta no banco Y, não podes ir tirar dinheiro no multicaixa do banco Z. Tá vendo? Porque então diríamos que está a tirar dinheiro, eu tenho conta no banco Y, então como é que vou no multicaixa do banco Z e tirar? Será que estou a tirar dinheiro do banco Z? Não está a tirar dinheiro do banco Z. Aquele dinheiro não é mais daquele banco comercial. É mais ou menos dessa maneira que funciona o sistema monetário em termos... Só aqui um esclarecimento adicional. Obrigado. Maravilha, Dr. Ksama. Vamos então agora terminar essa ronda com o Dr. Cláudio Pereira.
Pronto, o doutor Cláudio já não precisa chegar aqui a falar sobre as questões de juros compostos, juros simples, porque eu já te vi com essa intenção, depois do doutor Kisama falar aí sobre essa multiplicação, não é? Mas fique à vontade, é mesmo apegar-se nessa abordagem do doutor Luidula. Até aqui o artigo apresentou os aspectos positivos da criação da moeda dos bancos comerciais, mas não apresentou os aspectos negativos. Okay. Se nós olharmos em 2009, houve uma crise financeira que surgiu especialmente por causa dos empréstimos que partiu nos Estados Unidos, da crise subprime. A questão, o cerne da questão era mesmo também esta criação da moeda a partir dos bancos comerciais. Okay. Só que o banco tem essa prerrogativa de criar moeda, mas temos que ver os contras dessa criação. Deve existir a garantia para que essa criação funcione como deve ser. No nosso caso em particular, a Angola, nós vimos que nós temos alguns bancos no nosso sistema financeiro que durante muito tempo tiveram problema de crédito mal parado. Por quê? Porque concederam crédito e não houve sustentabilidade das pessoas honrarem com seus compromissos. Então, o banco tem sim essa componente de criar, e cria sim. Mas temos que nos precaver, temos que criar todas as condições que os elementos que participam nesse processo de criação, que são os agentes econômicos, devem ter capacidade para garantir que este processo vai até o fim. Sim. Há um tempo para cá, nós tivemos um banco com um peso enorme no sistema financeiro que não pôde ir à falência, que quase ou tinha uma falência técnica. E felizmente o BNA, de forma bem feita, conseguiu contornar. Então, este é um dos aspectos que eu gostaria que o doutor devia trazer sobre essa questão. Ok, muito bom, maravilha. Pá. Então terminamos a segunda ronda, uma salva de palmas para a segunda ronda. Vamos então passar para o terceiro momento, não é? Que é o momento das questões. Vamos dar... Doutor Lumbo, só queria se calhar trazer só aqui, acho que o primeiro doutor Lundula tem algo para trazer. Pronto, acho que não é comum termos aqui uma terceira ronda, mas pronto, como a ideia é desmistificar conceitos econômicos e o Pedro Costa relógio econômico é o local mais adequado, gostaríamos também só trazer, pronto, porque quem vai ler o artigo ou quem tentar perceber-se da temática a partir do relógio econômico vai estar a perguntar, mas então os bancos comerciais podem por livre, espontânea vontade criar moeda sem limite? A resposta é não. Por questões mesmo desta bolha que acabou de ser explicado pelo meu colega amigo Dr. Cláudio, relativamente à possibilidade disso causar transtornos no sistema financeiro. Existem regras prudenciais que limitam a esta liberdade dos bancos de criar moeda. E existe a associação dos bancos centrais internacionais, eles têm têm, por exemplo, acordos que eles fazem. Por exemplo, tem os acordos de Basileia, em que já temos estamos nesse momento no Basileia 3, que são um conjunto de controle, regras prudenciais para tentar mitigar os riscos provenientes do funcionamento dos bancos. E também temos aqui, tem um coeficiente, eles dizem que o banco comercial deve conceder crédito até X% do seu capital próprio, por exemplo, só para limitar este poder que ele tem de criar moeda, porque em caso de não haver devolução por parte dos devedores, causa transtornos no sistema financeiro. Então, eles podem criar moeda, sim, mas obedecendo certos critérios prudenciais. E os acordos de Basileia estão ali mesmo para tentar garantir a estabilidade financeira dos sistemas financeiros. Ok, poderíamos dizer mais, mas pronto, o nosso programa tem horários, tem timings limitados. E quem quiser ler mais sobre as limitações que os bancos comerciais têm de criar moeda, pode ler ali o artigo, e o artigo está com um título mesmo pronto, chamativo. Os bancos comerciais precisam necessariamente do depósito dos clientes para conceder crédito.
é uma questão. Então é só ler e ali vão perceber um pouco mais. Ok. Cada Sama também queria... disponibilizar o link do artigo também no Eu penso que a quando produção postar. tomou nota disso, é colocarmos o link do artigo quando tivermos a lançar a Sim. aula, e vamos colocar também na nossa página o link do artigo. Um aspecto que gostaria de trazer é um fenômeno que ocorre no sistema bancário, sistema financeiro, nesse caso com os bancos, que é chamada a corrida aos bancos, né? A corrida aos bancos, na verdade, não é necessariamente as pessoas irem para o banco para irem deixar dinheiro. Na verdade, é irem para o banco para retirar os dinheiros, não é? E esse tema é bem interessante porque e essa limitação que o Dr. Luindula traz, porque procura evitar mesmo que ocorra este fenômeno. Em função de que os bancos, já chegamos à conclusão que na banca moderna não é que necessariamente sejam os depósitos o garante para financiamento da economia, o que significa dizer que grande parte desses financiamentos não tem necessariamente uma base que os sustenta em algum momento. Então, para certas situações em que a confiança, porque o banco simplesmente vende confiança. É importante trazer isso para o nosso auditório, a nossa plateia, os internautas. O banco só vende confiança. Ele vende confiança de quê? Que conosco o seu dinheiro está seguro. Então, essa confiança, quando é minada, os agentes econômicos decidem correr aos bancos, que é a chamada corrida aos bancos, para ir tirar o seu dinheiro, porque se o banco ir para baixo, o dinheiro dele também vai. Então as pessoas vão lá tirar os dinheiros. Quando estamos numa situação de que o sistema, a criação de moeda pelos bancos centrais, no final do dia, é uma bolha, e ocorre um fenômeno de corrida aos bancos, significa que nós, na economia moderna, um banco comercial pode derreter num tempo tão curto em detrimento no tempo mais antigo. Porque antigamente era o dinheiro das pessoas que estavam ali. Eu, se for lá, vou tirar o dinheiro. Tem certeza que há dinheiro sim, aí. Há dinheiro e vão tirar. Agora, nesse preciso momento, não. Se a confiança é minada e vamos dizer, num banco de 10 depositantes, 7 fizerem corrida aos bancos e esses 7 correspondem a 70%, 80% dos depósitos do banco, e esses 7 fizerem corrida ao banco e retirarem o dinheiro, o banco resta apenas com 30% daquilo que ele tinha. E por cima desse valor são depósitos criados pela via da criação de moeda pelo banco comercial. É só dinheiro imaginário. É imaginário, aqueles juros. Sim, é só dinheiro imaginário. Então, esse banco não tem necessariamente dinheiro físico para que consiga cumprir com os compromissos futuros, caso as pessoas venham a retirar o dinheiro. Então, a velocidade hoje no sistema monetário com que os bancos quebram em função disso é muito mais acelerada em detrimento da banca Maravilha, é com tradicional. esses compromissos futuros que aqui o Kisama apresenta que nós também vamos fazer aqui os nossos compromissos. Não deixem de nos acompanhar através do YouTube e, por favor, contribuam para manter aqui a nossa base de receita, de modo que nós consigamos atender aqui a nossa estrutura de custo. Comprem o livro, não é, de lições de macroeconomia, que está a ser comercializado já em várias livrarias em Portugal, aqui em Angola. Em Portugal 14 euros e em Angola ao preço único de 7.000 kwanzas na livraria das Irmãs Paulinas. Nós também temos, a nossa produção está a fazer aí circular o IBAN da nossa produção, relógio econômico, para então apoiarem com o que tens. Apoie com o que tens. Dr. Apoio Lugo, com está aí a ser preparado uma obra que o Dr. Luindula se calhar podia também já aqui... Sim, eu no final já... vou ter esse cuidado, não é? Porque também faz parte da nossa equipa, do nosso projeto, não é? Então apoiem-nos, não é? Temos o nosso IBAN, apoiem-nos. Nós estamos com um projeto novo, estamos a desenhar um projeto novo sobre quem sabe da economia, e
hoje é o primeiro dia que estamos a lançar esse desafio. Vamos fazer algum casting, onde vamos buscar os amantes da ciência econômica, estudantes ainda, especialmente, para então participarem do nosso concurso. Vamos ter um concurso e o jurado são estes que estão aqui. São esses que estão aqui. Então, vamos ter um concurso muito bom e vamos ganhar muita coisa, muitos prémios com esse concurso. E para isso tens de apoiar. Apoie. Está em circulação o nosso IBAN. Então, vou passar agora, não é, esse terceiro momento e o último, para a nossa plateia, para duas questões, não é? Duas questões, e se sentirem-se ultrapassados com a abordagem daqui do nosso eleitor, então podemos passar para o último momento. Então, questões? Eu sou o Wilson David. A questão ainda na senda sobre o artigo do professor Luindula. Então, aqui a seguinte questão: quais são os requisitos primordiais usados pelo Banco Comercial para a obtenção de um financiamento econômico? Maravilha. Vamos passar então para a segunda questão. Ok, segunda questão e a última. Segunda questão e a última. Sim. Reitero a cordial saudação matinal. Dr. Kisama, eu sou apologista de que os bancos necessitam, ou seja, os bancos existem por causa dos depósitos, porque se o empréstimo é depósito numa interpretação subjetiva, então podemos deduzir que os bancos atuam como intermediários emprestando os depósitos que os poupadores depositam. Muito obrigado. Ok, obrigado, mas essa seria a última, mas ainda assim alguém está a dar um sinal, vamos abrir uma exceção. Exceção das exceções. Vamos embora. Okay. Bom dia a todos. A minha questão não está diretamente voltada ao artigo, porém é uma inquietação que há muito tempo eu tenho. Eu gostaria de saber qual é a justificativa que se tem para aquelas vezes que nós fazemos um depósito no banco e quando vamos depois de um tempo ao ATM, às vezes depositamos 10, mas só encontramos 7. Onde é que vai esse valor? Ok, pergunta muito interessante. Por acaso aqui nós falamos, mas não tocamos muito nessa questão. Vamos passar então agora para aqui os nossos preleitores. Temos 3 questões. Eu sei que vocês gostam de responder tudo, mas vamos tentar dividir. A primeira questão o Dr. Luindula vai responder, a segunda questão o Dr. Kisama e a terceira que tem a ver com essa questão das reservas. Que aqui o estudante apresenta, o Dr. Cláudio vai esclarecer. Então, Dr. Luindula, vamos embora. Ok. Bom, eu acho que o caríssimo quer saber quais são os requisitos, né, para um banco conceder um empréstimo. Na verdade, isso varia de geografia para geografia, né? Porque o que o banco, na verdade, quer ao te conceder um empréstimo é garantia de que tu devolves. Ok. E a própria seriedade, a estrutura socioeconômica vai diferenciar as garantias. O Dr. Cláudio falou aqui de um conceito, o crédito mal parado. De Angola é um dos mais altos na África Austral ainda, só estamos a falar da África Austral. Por quê? Porque nós não temos cultura de devolver dívida. Então, como o banco sente-se ameaçado em possivelmente não reaver o dinheiro que vai emprestar a um agente econômico, fica mais exigente em te conceder um empréstimo. Por exemplo, ele quer garantias reais, uma hipoteca, uma penhora, ou seja, quer que tu lhe garantas que se em caso de eu não voltar para devolver o teu dinheiro, tu podes ficar com isto. Um exemplo que eu falo sempre, tipo, quem vive na Europa não tem muito problema de ter um empréstimo, porque o endereço em termos de moradia que está no teu bilhete de identidade existe, é real. Tu se vais à rua, à casa, não encontras lá o indivíduo. Aqui não. Eu não vivo no Kazenga há muito tempo, mas o meu bilhete é do Kazenga, estás a ver? Tipo, eu fui para renovar o bilhete, o indivíduo está me falando que não, tens que ir mais depositar 5 mil kwanza para mudar a residência. Você só vai escrever que eu já não vivo aí, eu não preciso pagar por isso. Então, pronto. A banca angolana é um pouco mais exigente em termos de garantias de contrato, em termos de empréstimo, por causa da elevada possibilidade do agente econômico não devolver. Então, isso é um contrato e os bancos comerciais querem proteger-se de uma possível
fuga ao pagamento do empréstimo. Por isso é que normalmente são muito exigentes. E como pela possibilidade de eu não encontrar o meu devedor, cá em Angola é comum que os bancos exijam que para te conceder um empréstimo pessoal, né, a não empresa, a um particular que não é empresa, exijam que esse indivíduo tem que ter o salário domiciliado naquele banco, porque ele sabe que a única certeza, isso é certeza, se tu estás numa empresa com um contrato por tempo indeterminado, tu podes ir embora, a tua empresa vai pagar sempre. E como o banco sabe que para deduzir a prestação do acordo que se fez ao conceder o empréstimo, não preciso do indivíduo estar cá, podes ir embora, tu ganhas o salário aqui, tá bom, o salário cai, eu tiro a minha parte e deixo o remanescente, então não preciso muito de ti. Quando tu não tens isso, claro, ou tens que me garantir uma hipoteca, uma casa, qualquer coisa assim, um espaço, que eu tenho certeza que em caso de não devolveres, eu fico com essa propriedade, ok? Então, as exigências para os bancos concederem crédito a alguém variam de geografia para geografia. A seriedade da própria sociedade é que vai definir se o banco seja mais exigente ou não, porque o que o banco quer é não perder, ele é um agente econômico racional. E as empresas têm como um objetivo principal lucro. Por isso é que em microeconomia, na teoria do produtor, o equilíbrio do produtor é maximização de lucro, assim como o equilíbrio do consumidor é maximização da utilidade. Ou seja, tudo que a empresa faz, no final de tudo é lucro, o resto é conversa só. Então, o banco comercial não foge da regra. Ok, então, mais uma vez, é mais ou menos isso. Sim, é verdade, mas já tem algumas instituições em Angola que têm dado algum apoio, não é, no que concerne a garantia, nesse caso, não é? Portanto, o Dr. Lindula fez uma abordagem muito boa, mas nós temos o Fundo de Garantia de Crédito que vem trazer aqui algum conforto junto dos bancos comerciais, porque, e disse muito bem o Dr. Lindula, a visão de lucro dos bancos comerciais. E os bancos comerciais têm vários produtos financeiros e eles investem nos produtos financeiros que lhe traz mais segurança, mais lucros. E se emprestar dinheiro vai ser um problema, por mais que ao mais alto nível estejam a exigir que o banco comercial tenha de emprestar na economia, ele não vai emprestar porque tem risco. Então é mais ou menos isso. Mas hoje, por exemplo, para as questões empresariais, eles já exigem direito de superfície. É um dos elementos que muitas das vezes tem dado algum conforto junto dos bancos comerciais. Mas é também este documento que é difícil para adquirir. O empresário tem dificuldade para adquirir esse direito de superfície. Então, por isso que às vezes tem de combinar as políticas, né, para nós chegarmos num grande objetivo, num macro objetivo que é financiar a economia. As políticas devem ser combinadas. A administração do território deve entrar diante da política, fazer melhor para trazer bons resultados diante do sistema financeiro. Kisama, também tens a tua questão. Bem, eu diria o seguinte, a questão, é uma questão e uma afirmação nesse caso, né? Porque o nosso... sim. É uma questão e ao mesmo tempo uma afirmação. E não deixa de ser uma contestação. Mas a afirmação que ele faz, na verdade, é verdadeira. E aqui passa o pleonasmo. Ou seja, a banca só concede empréstimo em função dos depósitos. Sim, é verdade. Mas o que nós trazemos aqui, e é a temática de hoje, é procurarmos perceber, na verdade, que é comum na sociedade, e a resposta, na verdade, está aí na tela, é comum na sociedade a ideia de que os bancos atuam apenas como intermediários emprestando os depósitos que os poupadores depositam. Esse é que é o comum. Mas o que nós estamos aqui a abordar na temática de hoje é que, ok, não é simplesmente o dinheiro que as famílias, os bancos, as empresas depositam, mas também que o banco, ao conceder esse empréstimo, ele automaticamente gera um novo depósito. E esse novo depósito numa conta bancária no mesmo banco
é reutilizado novamente como fonte para financiar outros empréstimos. Essa é a nossa abordagem de hoje. Agora, a questão é, então, ele ainda agora que deu um empréstimo e esse empréstimo automaticamente se transformou num depósito na sua própria conta bancária, e sendo este valor um depósito, ele também pode novamente usar como depósito para financiar novamente, para refinanciar novamente a economia. A abordagem que nós trazemos é essa, é que não é simplesmente algo que está ali parado, mas é algo que vai se multiplicando, e nesse processo cria-se moeda. Ao criar moeda, aquela moeda criada também entra no processo de financiamento da economia. Então, já não é simplesmente o dinheiro das famílias, ou a poupança das famílias e das empresas que está a financiar a economia, mas também essa moeda criada e esses depósitos criados. Por isso é que nós falamos da criação do dinheiro do nada. Ok? Então, mas a afirmação que ele faz é verdadeira. E nós também fazemos, e é verdadeira. Mas agora o que nós estamos a fazer é uma destrinça do depósito. Desmistificar o que nós estamos a chamar de depósito. É muito obrigado, Dr. Kisama, como sempre. Dr. Cláudio, acho que tem aí uma questão que ficou. Sim. Só para dar uma chega, nós muitas vezes pensamos que o banco, quando surge, não tem dinheiro próprio. O BNE exige um determinado capital para a criação de um banco, um capital mesmo substancial. Então era só para acrescentar aqui o Kisama, sim. A questão do jovem estudante tem a ver com os depósitos. Nós vamos supor que temos um depósito de 10 mil kwanzas e depois encontramos o saldo contabilístico, é isso, não? Saldo contabilístico de 7 mil. Bem, a primeira coisa que temos que ter em conta é que sempre que abrimos uma conta bancária, nós estamos a solicitar um serviço. E esse serviço carece de alguns elementos remunerados. Nós temos que pagar por esse serviço. Existem algumas prestações, ou o termo está aqui a me escapar, existem alguma, o termo está aqui a me escapar, esse serviço deve ser tem despesa, ele tem algumas despesas bancárias. Tem um conjunto de despesas. E a despesa que mais usam no dia a dia é a de manutenção. Mas existem outras despesas. Eu, se depositar 10 mil kwanzas, vou pagar esse conjunto de serviços e já não terei o saldo exatamente igual àquilo que eu depositei. Por quê? Porque é uma conta corrente. Se for uma conta a prazo, aí sim, pelo fato de render juro, o juro vai sanar essas despesas que existem. Então, nós nunca vamos encontrar exatamente só o valor que nós depositamos por causa do conjunto de despesas que nós temos que pagar ao banco, numa conta corrente. Sim. Até aí. Deixa só dar uma chega. Sim. Só um minuto. Só. Pronto, para dar só aqui um suporte ao que já para terminar mesmo. Sim, para terminar, é que nós cá temos muitos problemas de leitura. E às vezes eu vejo pessoas a falar, o banco X roubam muito. Não, é que tu quando abriste a conta, te deram um papel com cláusulas e a gente simplesmente não leu as cláusulas, vai só no fim e assina. A gente concordou que o banco pode fazer desconto de X, Y ou Z, mas como eu pulei todas aquelas cláusulas, eu só sei que assinei a assinatura. Em letra do tamanho 8. Exato, aquela assinatura. Sim, é intencional. Aquela assinatura, estás a concordar que o banco pode descontar 3, 4 ou 5% para despesa X, Y ou Z. E então é mais ou menos isso. Em alguns momentos é culpa nossa, porque aquilo é um contrato. Nós assinamos um contrato a concordar com certas exigências dos bancos, sem nos apercebermos, porque a gente não leu. O funcionário também só te falou, assina aqui. Eu também assinei e acabou. Ele mete o X, assina aqui. Assina aqui. Ok, mais ou menos isso.
peguei um crédito e hoje o crédito tem que ter garantias. E uma das garantias é o seguro do crédito. Ok. E o seguro do crédito, você deixa uma boa parte do crédito. Mas há pessoas que não fazem isso, não leem. Eu, no momento da assinatura, vi que eu ia deixar mais de 500 mil kwanzas só de seguro. Preferi recuar. Ok. A gerente teve que vir, me sensibilizar, mas eu li o contrato todo. Então são esses elementos da literacia financeira que a gente tem que ter para evitar esse tipo de pensamento, esse tipo de visão. Bom, muito obrigado. Então, a aula foi boa, pá. Todos nós aprendemos e, mais uma vez, quero aqui convidar a todos os telespectadores a visitarem a nossa página, não esquecerem de contribuírem, não é? A nossa produção tem ali um IBAN, podem dar as vossas contribuições com o que tiver. 10 kwanzas, 1 kwanza, contribua com o que tiver. Não precisa ter medo de contribuir. E atenção, deve aparecer ali o nome mesmo, relógio econômico. Não pode aparecer José Lumbo, porque José Lumbo é um mero funcionário, senão o doutor Edson me desemprega. Muito obrigado, estamos juntos. Até a próxima aula.